É o coração de uma cidade com mais de 400 anos, onde sobrados e casarões seculares, construídos de forma planejada, sob influência da arquitetura portuguesa, revelam momentos importantes da nossa história. O Centro Histórico foi o núcleo inicial da colonização de São Luís no século XVII e da transformação na cidade como conhecemos hoje. Foi aqui, durante mais de 300 anos, que a maioria dos ludovicenses morou e trabalhou. Fossem eles de origem portuguesa, indígena ou africana, mão de obra responsável por construir toda essa beleza de arquitetura europeia. A cidade nasceu aqui na Praia Grande, no núcleo fundacional do Palácio. Então ela tem uma importância que hoje está reconhecida internacionalmente e ela era, até praticamente o século XIX, toda a delimitação da cidade estava contida dentro do centro, né? As suas pequenas áreas de expansão. Então a gente tem a cidade que é do século XVII, né, 1612, século XVIII e século XIX, todos inseridos dentro desse perímetro de tombamento do centro histórico. Praticamente a cidade só se expande no século XX. 4 séculos depois da fundação, e esse conjunto de imóveis de valor inestimável à sociedade continua aqui, elevado à categoria de patrimônio da humanidade. E por falar em humanidade, o que seria dessa história sem as pessoas? O que eu só sinto necessidade e a falta é de atividades mais frequentes, né, humana, né? Não só o fato de ter arquitetura, mas ter a revitalização humana. O Gilson é um apaixonado pelo centro histórico, tanto que há 11 anos decidiu morar neste sobrado, que faz parte de um programa de habitação para ocupação de casarões que antes estavam abandonados. A moradia é também o ateliê de trabalho, no qual ele estuda e se prepara para viver o personagem que interpreta há 38 anos, o palhaço. De vez em quando, o artista sai de casa caracterizado, caminha pelas ruas do bairro, onde faz da palhaçaria um convite ao sorriso e à interação com as pessoas. O centro histórico não é só escadarias, pedras de cantaria, ruas e casarões. O centro histórico também é encontro, pessoas com poesias, pessoas que trabalham, pessoas que habitam o centro histórico. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que cada vez melhorar essa convivência, esse lugar que nos deu e nos concedeu o título de Patrimônio da Humanidade. Mas viver no centro deixou de ser a preferência dos ludovicenses desde a metade do século passado, quando as histórias de São Luís também passaram a ser contadas pelos 4 cantos da ilha. Essa expansão de atividades residenciais e de serviços por outros trechos faz com que nós não tenhamos mais hoje a força residencial no centro histórico. Então a questão da residência se espalhou pela cidade inteira. Até a década de 40 do século passado, São Luís também tinha pequenas vilas que abrigavam grupos de moradores que viviam fora do centro da cidade. O Monte Castelo é um exemplo. Aqui haviam sítios e chácaras de famílias tradicionais que vinham para cá no final de semana descansar. No entorno da região também tinham grupos de moradores mais pobres que viviam em localidades com pouca ou nenhuma estrutura. O que fez essa localidade se desenvolver a partir da segunda metade do século passado. Essa expansão ela tem a ver também com a necessidade, porque a cidade crescia e ela tinha necessidade de ter novos espaços para ocupação. Então, algumas pessoas tinham resistências em sair do núcleo fundacional da cidade, mas a cidade ela começa a seguir esse eixo, porque esse eixo do que a gente conhece hoje como Getúlio Vargas era uma área topograficamente mais alta. Então as famílias elas começaram a ser ocupadas. Até hoje nós observamos casas, a forma continua desde os anos 40 em algumas casas ali na Getúlio Vargas, que eram casas bem maiores do que a gente encontrava, por exemplo, no centro da cidade ou na área da Praia Grande. O primeiro caminho para a expansão foi por essa avenida, a Getúlio Vargas, que um dia já foi um dos endereços mais badalados de São Luís. O processo de expansão urbana de São Luís é bem interessante, porque a cidade nasce no centro e cresce do centro para dentro. E o eixo de expansão urbana que estrutura esse crescimento é a Avenida Getúlio Vargas
e o que seria considerado o Caminho Grande, que se estende da Rua Grande através da Getúlio Vargas e vai no caminho do Anil Filipinho Turu. Então, nosso primeiro acesso às praias era por esse Caminho Grande, que se estenderia até o Olho d'Água. Então, a cidade cresce do centro e, se você olhar no mapa, ela tem uma espinha dorsal, que é Getúlio Vargas, que vai até lá. Isso nós estamos falando de todo o processo do começo do século XX, né? Era Cidade Nova. Monte Castelo. Monte Castelo. Meu amigo, Monte Castelo é um bairro de casa cara. Na época, a vivência de hoje lá do Renascença, hoje era igual ao do Monte Castelo. Mas nem todo mundo que veio para cá naquela época tinha casa na avenida. É o caso do seu Amâncio, morador do Monte Castelo há 70 anos. A minha casa, quando eu comprei o terreno, eu afurei o terreno, a minha casa era de palha, coberta de palha e tapada de barro. O aposentado de passos lentos e quase um século de vida chegou aqui no tempo em que o bonde ainda era o principal meio de transporte da cidade. O bonde passava na avenida. O bonde era dono da avenida. Aqui no Monte Castelo um desvio de bonde. Um descia e outro subia. Ia até o João Paulo. Tinha o desvio também. Depois ia até o Conjunto Filipinho, que existe, ainda existe. O Filipinho ele saía para o Conjunto Sacavém. O Sacavém ele saía e ia embora. Aí não tinha mais desvio. Hoje muita coisa mudou, mas ainda é possível ver no asfalto as marcas do trilho por onde o bonde circulava. Um dos caminhos levava até este prédio, onde funcionava uma antiga fábrica de fiação e tecelagem no bairro do Anil. Parte da estrutura da fábrica, onde hoje funciona uma escola do estado, foi preservada. E se antigamente o local era um polo de desenvolvimento econômico da capital, hoje é lugar de produzir conhecimento para que estudantes como a Casey possam sonhar com uma cidade ideal. Uma cidade com acessibilidade para todos, onde todos possam dar a sua opinião, ter a sua voz, que todas as necessidades sejam ouvidas e respeitadas, que tenhamos oportunidades, a educação de qualidade, saúde principalmente. É importante que todas as gerações tenham essa contribuição, porque assim todas as necessidades serão ouvidas, não só dos jovens. O desafio da Casey é o mesmo do Gilson e que durante muitos anos foi do seu Amâncio. Transformar essa cidade, que hoje tem mais de 1 milhão de histórias de vida espalhadas por 330 bairros da capital, num lugar melhor para todos viverem.